Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de série da Netflix que acabou de estrear e eu estou falando de Mike Flanagan. Para quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tive um momento Mike Flanagan forte assistindo algumas séries dele na Netflix, terror, suspense. Então vamos retomar esse assunto porque acaba de estrear A Queda da Casa de Usher, baseado nada mais nada menos na obra de Edgar Allan Poe. Não é apenas no conto A Queda da Casa de Usher do Poe, e sim uma coletânea de contos dele e de personagens dele também. Então é sobre isso que eu vou falar. Primeiras impressões, porque estreou no dia 12 de outubro, foi semana passada. Então faz poucos dias, eu tô no episódio 6. Então dá pra eu falar um pouquinho das minhas primeiras impressões. E é isso então que eu vou fazer, mas antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais. Os conteúdos são diferentes, aposto que você vai gostar. Então vamos falar um pouquinho sobre Mike Flanagan, séries Netflix e A Queda da Casa de Usher com Edgar Allan Poe. Eu sou fã de Mike Flanagan, das séries dele, e sou fã de Edgar Allan Poe. Então vocês encontram vídeos tanto do Edgar Allan Poe quanto do Mike Flanagan aqui no canal. A gente tem um pouquinho de tudo. Eu fiz, em especial, vídeos sobre duas séries, A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. A Residência Hill tem uma nota mais alta, 8.6, e eu acho que ela merece muito essa nota um pouquinho melhor. Eu, particularmente, gostei mais dessa série. Ela é perfeita. Ela é muito boa. Para quem gosta do gênero terror, suspense, ela é baseada também em livro e vai assim te levar para uma história muito interessante, com sustos bacanas. Ela tem mais a pegada do suspense, aquela coisa que te deixa tensa, com alguns sustinhos, digamos. Eu gostei demais. A Maldição da Mansão Bly também é boa, mas não chega no mesmo nível, na minha opinião. E naquela época já estavam anunciando os próximos trabalhos do Mike Flanagan, que incluía exatamente Edgar Allan Poe. Acabou de estrear e tá muito legal, e eu acho perfeito essa estreia em outubro, mês do Halloween, do Dia das Bruxas, porque tem essa pegada Edgar Allan Poe, que é maravilhosa. E o que acontece aqui? Apesar de chamar A Queda da Casa de Usher, que é um dos contos do Edgar Allan Poe, não vai ser só esse o conto abordado na história. Ele vai usar uma coletânea de contos do Poe que ele escolheu a dedo. Ele pegou os meus favoritos para dá uma nova versão, uma nova roupagem para isso. Como é que acontece? Ele vai falar da família Usher, dona de uma indústria farmacêutica, que tem toda uma história nessa área, uma história um tanto suspeita e macabra. Então, logo de cara, no primeiro episódio, você já começa a conhecer como essa família Usher foi criando o seu império. Mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que mostra como eles são ricos e poderosos e tudo mais, vai também mostrando a decadência, né? A queda da Casa de Usher. E para quem já assiste as séries do Mike Flanagan, vai notar de cara um hábito que ele tem, que é contar com um time de atores e atrizes, um elenco que se repete nas várias séries. Então ele tem aquela familiaridade com o ator, com a atriz, ele conta mesmo, ele coloca novamente na série. Então não é estranho você ver uma atriz que tá praticamente em todas as séries do Mike Flanagan. E aqui eu vou dar alguns exemplos mostrando
só a pontinha do iceberg para vocês, como por exemplo, a Carla Gugino. Ela, eu acho que tá praticamente em todos. É impressionante como ela aparece, como ele curte o trabalho dela, e devo dizer que a gente também curte. A presença dela eu acho fundamental. Um outro ator que está muito presente é o Henry Thomas. É o ET, sim, é o menininho que fez o ET, aquele que é o amiguinho do ET mesmo. Ele é uma figura repetida nas séries do Mike Flanagan. E a Kate Siegel? A Kate Siegel, ela tá em absolutamente todas as séries e estava muito antes das séries começarem na Netflix também, porque ela é esposa do Mike Flanagan. Faz um sentido ele escalá-la em cada uma das produções dele, até porque ela é uma super atriz e fica muito legal, mas tem muito mais personagens repetidos. E nessa Queda da Casa de Usher são 23 personagens, atores e atrizes que estão na obra dele. Ele repetiu 23. É um número significativo e é muito divertido para quem curte o Mike Flanagan. Você fica num jogo de 7 erros, sabe? Ou dos 23 erros. Ou achar os 23 atores e atrizes repetidos da série. Aqui eu só mostrei alguns para vocês que foram os que eu identifiquei porque eu assisti 2 séries dele. Muitos deles estão na Missa da Meia-Noite, uma outra série da Netflix que eu ainda não assisti. Não tem vídeo aqui no canal, a única que não tem vídeo aqui no canal. Falando um pouquinho de cada episódio, a gente vai ter um conto do Paul em cada um deles. Mais ou menos isso. Eu já selecionei alguns aqui. Vou falar do segundo, por exemplo, episódio, A Máscara da Morte Rubra. É um conto clássico do Paul, que fala de uma festa muito louca dentro de um palácio, um castelo, enfim. É isso que vai ser abordado pelo Mike Flanagan, mas numa versão dele. Então ele usa os elementos do Paul, mas ele cria muito em cima disso, ele traz uma pegada moderna. E fica muito interessante, você tem familiaridade, se você já leu o conto, e tem também a surpresa, essa releitura dele, como ele abordou cada questão. Esse segundo episódio é muito interessante. No episódio 3, a gente tem um conto clássico dos clássicos do Paul, que é Os Assassinatos da Rua Morgue. Eu adoro esse conto, é um conto que deu origem ao policial moderno, ou melhor, o policial que, por exemplo, o Arthur Conan Doyle usou a receita que ele usou para fazer Sherlock Holmes, que é ter um investigador brilhante e ter um amigo do investigador que vai narrando a história pra gente, para que a gente seja tão surpreendido quanto ele. Já que o brilhante, né, o investigador já saca tudo, vai pegando todos os detalhes, ele consegue colocar essa magia de revelar aos poucos e você ser super surpreendido. Então tem esse conto, depois a gente tem o Gato Preto, o Coração Delator, e aí vai ter, eu ainda não cheguei, no 7º é o Poço e o Pêndulo. Eu adoro o Poço e o Pêndulo. Mas falando um pouquinho mais aqui, por exemplo, Os Assassinatos da Rua Morgue. Não sei se vocês já leram esse conto, mas é um conto super interessante de um crime inexplicável que acontece lá na Rua Morgue. E todo mundo que é entrevistado pelos investigadores, cada um tem uma versão. E a versão é a mais maluca possível. É como se cada um tivesse visto um crime diferente. É muito interessante. E vai ter uma revelação surpreendente e inevitável. É aquela receita que o Paul criou. Só que o Mike Flanagan, ele dá uma outra leitura. Ele usa alguns elementos do conto original
e dá essa releitura. Ele aplica tudo isso a essa indústria farmacêutica. E o que é interessante é essa modernidade do tema central. A queda da casa de Usher é algo antigo, já que Poe já tem uns séculos aí atrás da gente. Essa releitura dele foi muito interessante porque traz o tema das indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos, que tá bombando. A gente tem 2 séries na Amazon Prime e na Netflix abordando esse tema. O Império da Dor já tem vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma conferida, que é essa epidemia dos opioides e uma história verídica de uma farmacêutica da forma mais inescrupulosa possível, antiética possível, faz uma enxurrada no mercado de uma droga, de um derivado aí dos opioides, muito semelhante à heroína, que causa o vício e leva à loucura e à morte, né, das pessoas que acabam se viciando com essa droga. E é por aí que o Mike Flanagan vai. A família Usher tem essa empresa e faz drogas exatamente por esse lado, que não seguem uma ética, que não seguem estudos clínicos, que não seguem os parâmetros normais que devem ser seguidos. Ele aproveita esse filão que está muito em discussão no momento e traz Edgar Allan Poe para esse contexto. É muito interessante. E aí, a gente vai para o Gato Preto, outro conto clássico do Poe, que é uma história macabra com um gato preto e um homem viciado. E o Poe trazia muito essa abordagem porque ele também sentiu isso na pele. O alcoolismo e tudo mais. Ele traz no personagem dele o vício e a loucurinha que ele começa a sentir em relação a esse gato preto e o que ele vai fazer para resolver o problema dele. É muito interessante a releitura do Mike Flanagan. Depois a gente tem o Coração Delator, outro conto fantástico do Poe, que sabe mexer nos detalhes. No Coração Delator, são detalhes. Aquele barulhinho que não para, sabe, que vai te atormentando, que você não sabe de onde está vindo? Aquela coisa que vai te perturbando. Não sei se vocês já tiveram alguns momentos assim na vida de vocês. Estão ouvindo isso? Sabe? Pois é algo por aí. Claro que o universo do Poe é muito mais profundo e sombrio. Não é diferente para o Mike Flanagan. Muito legal. E eu tô super curiosa para saber sobre o Poço e o Pêndulo, que eu não sei, eu fico em dúvida se os Assassinatos da Rua Morgue é o meu preferido ou se o Poço e o Pêndulo é o meu preferido. Eu tô louca para saber como ele vai reinterpretar o Poço e o Pêndulo. E por fim a gente vai ter o Corvo. É interessante que tem um corvo, ou tem corvos, vamos dizer assim, durante todos os episódios. Tem um corvo voando, tem um corvo pintado, tem um corvo empalhado, e assim vai, um pouco de tudo, remetendo ao universo do Edgar Allan Poe. Outra coisa que remete são nomes de personagens. Então a gente vai ver que a maioria dos personagens tá em alguma história do Edgar Allan Poe, mesmo que não seja aquela história, ele tá presente já aqui. O primeiro episódio, por exemplo, ele dá o tom da história, que vai pro passado, vem pro presente, vai pro passado, vem pro presente. Então, tá havendo uma conversa nesse primeiro episódio, começa uma conversa entre 2 personagens que vai se estender. Pelo menos até o capítulo 6 ela continua acontecendo e a gente vai conhecendo nesses flashbacks ou fatos que estão acontecendo no presente, a gente vai conhecendo toda essa história. Então ele faz isso. E eu estava lendo que tem 3 personagens
Porque o Poe não tem tantos personagens assim, pra dar tanto nome pra personagens pro Mike Flanagan, mas ele pega 3 personagens e coloca o nome dos críticos do Poe na época lá do Poe como escritor e tudo mais. Então ele tinha críticos ferrenhos, e é claro que esses aí não foram perdoados e foram parar na série do Mike Flanagan. Enfim, eu ainda tô assistindo, mas fui capturada. Tá muito interessante, resgata esse universo do Edgar Allan Poe no mês de outubro. Eu acho que é perfeita combinação para quem curte levar sustos, e o Mike Flanagan gosta de fazer isso. Acho que você vai se divertir. Também queria saber sua opinião, se você já começou a assistir, e o que você tá achando dessa interpretação de Poe pelo Mike Flanagan. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.